Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando aqui a estupidez, a mediocridade, a prepotência, o baixíssimo nível dessa gente asquerosa aqui, destruindo a minha vida, destruindo meu tempo aqui, destruindo a minha rede de contatos, usando meus amigos para mentir aqui, para sustentar a farsa inacreditavelmente covarde que eles criaram contra mim aí, seguem vomitando aqui todo dia, seguem destruindo a minha vida há 8 anos, todo dia, e ninguém faz nada para me livrar dessa gente asquerosa. Estão inclusive me impedindo aqui de ter um advogado para conseguir fazer isso, porque senão a farsa inteira, essa covardia inacreditável, estão me difamando aí, ó, e sustentando uma destruição sistemática da minha vida. Ninguém faz nada, essa gentinha de merda continua poluindo a minha vida aqui todo dia e destruindo a minha rede de amigos aqui, é um lixo inacreditável, e eu sigo tentando aqui, torcendo para que um milagre aconteça, para me livrar dessa corja de animais imbecis. A estupidez dessa gente é um negócio assim, inacreditável, incalculável, esse é um negócio impressionante. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo, que eles não meteram uma pata imunda, estúpida e patética para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E hoje vamos continuar refletindo aí a leitura que o Haroldo de Campos faz da antropofagia do Oswald, para poder desenhar mais alguns detalhes aí dessa tese que eu tenho defendido aqui, de que a gente tem que abandonar a antropofagia, né, para poder, enfim, pensar melhor o Brasil aí, tá? Ou até usar essa figura lá da antropofagia, né, em uma, digamos, né, uma comparação crítica daquela época com a época atual, para a gente entender aí as diferenças e as defasagens, etc e tal, tá? Então o tema de hoje é esse: Haroldo de Campos e a antropofagia, a sátira, a paródia e a vingança na formação do Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então deixa eu até marcar aqui, e antes deixo com vocês mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair aí, tem um mês mais ou menos, tá? E segue aqui sabotado por esse animal desgraçado. E se você querendo adquirir o romance, tá? Você ganha também 2 marcadores, certo? E você leva junto, né, os marcadores, tá? Que mais aqui? E aí tem o livro de poemas também, tá? E você querendo levar o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Então, se você conseguir furar o bloqueio desses sabotadores de baixíssimo nível aqui, a gente de repente consegue conversar a esse respeito aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Relembrando aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui de novo, porque tá uma confusão tão inacreditável aqui, porque eu tô no inferno, assim, eu tô no inferno de aturar uma gentalha de baixíssimo nível aqui, vomitando ódio todo dia na minha vida, e ninguém faz nada, né? Eu vou, enfim, tô aqui isolado, aturando essa corja de vermezinhos medíocres. Enfim, o livro é esse aqui, tá? O Metalinguagem e Outras Metas, tá? Aí tem um texto aqui que se chama Da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira, tá? E é um texto que o Haroldo de Campos defende a ideia de uma razão antropofágica, e eu estou defendendo aqui, falei disso no último vídeo, que não existe razão, né, na antropofagia. Existe um desenho muito mais sutil e radicalmente diferente disso, tá? E que é o que tem atrapalhado a gente, digamos, né, uma espécie de retrato ali de uma parcela do atraso que a gente tem aqui, que a gente sustenta, tá? E só mais um detalhe antes de começar a refletir aqui ainda, né? Tô no inferno aqui, insuportável, não aguento mais essa gentalha. Eu não tinha nem que estar aturando essa gente, que é uma gente de baixíssimo nível. Mas enfim, eu ia fazer o vídeo para ontem, só que faltou água aqui na Tijuca e tal, então enfim. E aí ficou difícil aqui de fazer, porque isso gera uma série de problemas aqui. Então esse vídeo eu estaria trazendo para vocês ontem, estou trazendo hoje aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, paramos aqui na página 237, tem na 238, tem uma anotação dele aqui também, tem uma colocação dele aqui também, que vale a pena ponderar com vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu separar aqui a papelada. Na página 238, tá? Tem, onde está aqui? Deixa eu ver aqui. Ele fala aqui que da busca, né, antropofágica fica a diferença, o movimento dialógico, desconcertante, carnavalizado, jamais pontualmente resolvido, do mesmo e da alteridade, do aborígene e do alienígena, o europeu, né? Quer dizer, o europeu seria essa diferença.
E aí, repito aqui a tese que eu tenho defendido e que, enfim, que explica não só o problema da antropofagia, mas também o problema do comportamento brasileiro de maneira mais ampla, tá? Evidentemente com as suas diferenças aí de prática, com as suas intensidades, etc. e tal. Por quê, né? Porque não existe nem alteridade, nem tentativa de diálogo com a diferença, né, na vingança. Não existe isso, né? Então a gente está se conectando, né, a partir da perspectiva. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma coisa conectada somente com o Manifesto Oswald naquela época, porque o Manifesto Oswald influenciou direta ou indiretamente quase todos os movimentos fundamentais importantes aí da história do Brasil no século XX até hoje. Poesia concreta, Tropicália e etc, etc, etc. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? O que mais? Vamos lá. Na 239, 240, surge aqui um assunto também bem interessante, que tem a ver com essa questão também. Tá? Ele está aqui, ele diz... Ele começa a defender que o barroco, né, seria uma espécie de origem da não origem, ali mas enfim, quando começa ali uma espécie de trabalho de produção no Brasil que pode ser chamado de brasileira, efetivamente. Agora ele diz o seguinte, né, toda a questão logocêntrica da origem esbarra, isso aí na literatura brasileira, e aí é válido para outras coisas aqui e tal, esbarra num obstáculo historiográfico, o barroco, diz ele, né? Direi, ele continua, que o barroco para nós é a não origem, porque é a não infância. Nossas literaturas emergindo com o barroco não tiveram infância. Infãs, o que não fala, né? É o que ele diz aqui. Nunca foram afásicas, já nasceram adultas, como certos heróis mitológicos, e falando um código universal extremamente elaborado, o código retórico barroco, com sobrevivências tardo-medievais e renascentistas, decantadas já no caso brasileiro, pelo maneirismo camoniano, do Camões, né? Este último, aliás, estilisticamente influente em Gôngora, e articular-se como diferença em relação a essa panóplia de universália, eis o nosso nascer como literatura, uma sorte de partenogênese sem ovo ontológico, vale dizer, a diferença como origem, ou o ovo de Colombo, tá? Bom, e aí tem uma quantidade gigantesca de coisas aqui que poderiam ser ditas a esse respeito. Eu escrevi, inclusive, uma parte da minha pesquisa do mestrado. Eu falei sobre isso aqui, sobre essa questão do ovo de Colombo e tudo mais. Eu quero até depois reler, se eu conseguir sobreviver a esses animais aqui. De repente eu quero reler isso para poder reescrever. Mas o fato que é o seguinte, eu escrevi um negócio que eu acho que resume bem o problema dessa argumentação aqui e também o problema de ficar preso nessa leitura do barroco. Tá? Vamos lá. Não infância, né? Isso me parece, na verdade, uma mistura de exclusivismo autocentrado com anti-história, certo? E aí eu não digo anti-origem de propósito, porque não é um problema de origem, é um problema de história, é um problema de reler outras coisas ali. Então, quando ele diz que há uma não origem, ok, podemos até entender dessa maneira, né? E isso, na verdade, serve para basicamente tudo, né? Inclusive para qualquer cultura, né? Agora, quando você ignora a história, e aí você ignora ali vários elementos que são importantes nesse contexto, etc. e tal, você começa a ignorar inclusive alguns problemas que existem nesse contexto, que deveriam ser resolvidos, né? E você acaba construindo um roteiro de presente, de futuro, totalmente desconectados disso, né? E aí os problemas que a gente continua tendo no Brasil atual e que são derivados dessa porção histórica problemática que a gente tem lá, ficam completamente subsumidos, digamos, né? Ficam postos para debaixo do tapete e a gente acaba ficando cego para isso, certo? Então, enfim, o primitivismo brasileiro, né? Isso foi defendido, inclusive, cadê o livro aqui deixa eu ver se eu acho aqui, o livro do Pedro Duarte, tá? Isso foi defendido aqui pelo Pedro Duarte. Na época que eu li esse livro, que foi inclusive na época do mestrado, eu já tinha chegado nessa conclusão aqui. Quando eu li o livro dele, falei, bom, chegou na mesma conclusão que eu. Quer dizer, a lógica do Brasil não era uma lógica de negação do passado, era uma lógica de conexão, né? E
É uma lógica de pêndulo entre o passado e o futuro. Eu falei disso num dos últimos vídeos aí, né? Só que o problema é o seguinte, como estava sendo pautado por vingança, né? Isso ele está falando do modernismo especialmente, esse retorno ao passado que o Brasil fez, que o modernismo brasileiro fez, né? Foi um retorno ao passado para poder se conectar com a cultura nativa indígena, né? Para fazer um contraponto radical à nossa parcela portuguesa, que naquele momento restava ali neo-imperialista e etc e tal, tá? Quer dizer, isso foi feito 30 anos depois da República, como eu disse aqui, mal feita, mal elaborada, mal produzida, sem resultados, etc e tal. E aí aquela galera achou que, pô, então a gente tem que criticar aqui, continuar criticando o imperialismo do português, porque ele continua aqui em vários focos, né? Então é interessante a gente fazer isso. Só que se você fica seduzido pela ideia de que esse retorno ao passado ele é um aspecto essencialmente positivo, crítico, enfim, né, da experiência do modernismo, hoje você começa a ignorar que aquilo ali na verdade estava negando também a nossa parcela portuguesa, coisa que hoje a gente não pode fazer mais, né? Senão a gente continua cuspindo na nossa própria imagem, porque esse cuspir na própria imagem, que o Nelson Rodrigues viu muito bem, que outros autores também veem muito bem, etc e tal, até hoje, que eu tenho chamado aqui de reflexividade negativa, eles são resultantes dessa, né, enfim, dessa cegueira para a necessidade de repensar Portugal no nosso contexto aqui, tá? Então, enfim, aquele primitivismo daquela época hoje não serve mais, porque ele não é um pêndulo entre história e utopia, ele é vingança, né? E uma vingança autofágica, né? Bom, o que mais? Deixa eu ver o tempo aqui, vamos lá, né? Que mais aqui? Ainda na página 241, quer dizer, agora na 241, né? Estava na 240, ele diz aqui que, enfim, tá aqui, ele fala da questão da colônia e dilacerado. Ele está falando do Gregório de Matos, na verdade, né? Que seria, na verdade, o primeiro. Olha só o que ele diz aqui do Gregório de Matos e da sátira, porque esse é o tema aqui, um dos temas principais do vídeo de hoje. Ele diz, né, o estilo engenhoso, e aí, portanto, também do barroco, né, que o Gregório de Matos, barroco e tal, o estilo engenhoso do elogio e da louvação cortês é o mesmo que propicia o jogo de espírito contundente da sátira e o jogo de corpo destabocado da erótica. Gregório de Matos é já o nosso primeiro antropófago. Olha o que ele diz aqui. Como viu Augusto de Campos, que é um dos 3 poetas concretos, junto com o Haroldo de Campos e o Décio Pinhatari, né? E aí ele cita o Augusto de Campos, né? O primeiro antropófago experimental da nossa poesia, num instigante estudo poema de 1974. E aí ele diz que é o nosso primeiro transculturador, e etc e tal. Então vamos lá, vamos pensar isso aqui, que eu acho que também tem um problema muito, muito sério e ao mesmo tempo muito rico aqui para a gente pensar o cuspir na nossa própria imagem do Nelson Rodrigues, a reflexividade negativa, o neomazombismo e tudo isso, tá? Na argumentação dele, certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. A sátira contra Portugal, né, do meu ponto de vista, eu vou citar para vocês alguns detalhes aqui dessa questão da sátira, da questão da diferença da sátira para a paródia, e quanto que isso ajuda a gente a entender aqui, o quanto que muito disso que se chamava de sátira, na verdade, era muito mais uma lógica de vingança e ao mesmo tempo uma lógica de vingança que era também autofágica, tá? A sátira contra Portugal, na verdade, parece ser, do ponto de vista da produção literária brasileira, né? E aí o Gregório de Matos serve como uma espécie de referência, ela é, na verdade, a origem da nossa reflexividade negativa na produção literária, né? E também na lógica autodepreciativa, que é denunciada pelo Nelson Rodrigues. Então, apenas para argumentar, para desenhar aqui essa questão, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque eu acho que isso aqui eu não vou usar. Apenas para desenhar aqui, pessoal, essa questão, diria eu o seguinte aqui, ó, vamos lá. A ideia de sátira, né, tá aqui, né? Vamos só resumir rapidinho, tá aqui o dicionário. Então, a ideia de sátira, o que significa sátira? Para vocês terem, é mais para quem não tem estudo mais aprofundado, só para ter um resuminho do que é, tá? Tá aqui, ó. Sátira é um texto crítico e jocoso
uma sátira social, caçoada, chacota, ironia, tá? Então é uma espécie de ridicularizar. E nesse particular existe uma sutil diferença para a paródia, né? A paródia não tem exatamente essa lógica de ridicularizar, né? Vocês vão ver aqui, quer ver? Eu vou citar aqui alguns autores para vocês entenderem que está aqui. Primeiro, o Agamben, certo? Tá aqui no Profanações, ele tem um texto sobre a paródia aqui, tá? E aí ele diz o seguinte, vamos lá. Na página, tá aqui, ó, né? Na página 37, ele diz o seguinte aqui, paródia. Ele dá um significado aqui do cara mais conhecido, né, dos estudos aí dos últimos anos sobre isso, que é um cara chamado... enfim, tá aqui o nome do cara, depois eu digo para vocês quem é, tá? E como eu falei, tem uma confusão aqui por culpa dessa gentalha nojenta que tá tudo aqui poluído, né? Mas enfim, imitação do verso de outrem, na qual o que em outro é sério passa a ser ridículo ou cômico ou grotesco, tá? E aí, isso vocês vão ver que isso é muito importante para entender o quanto que isso explica a reflexividade negativa, o cuspir na nossa própria imagem e etc e tal, tá? Na página 38, e aí ele diz aqui uma coisa que ajuda a entender a diferença da paródia para a sátira. Diz ele, a definição da paródia no dicionário consultado lá pelo personagem que ele cita é relativamente moderna, provém de uma tradição retórica e blá blá blá, e fala do escaligueiro e tudo mais, e diz o seguinte, a definição que ele dá é a seguinte aqui, ó, a definição que aí se transformou em modelo, que aí se lê, transformou-se em modelo no qual se inspirou por séculos o tratamento do assunto, dois pontos, abre aspas. Aí aqui vem o ponto importante. Assim como a sátira deriva da tragédia e o mimo da comédia, a paródia deriva da rapsódia. E aí ele finaliza aqui no parágrafo, a paródia é, portanto, uma rapsódia invertida, que transpõe o sentido para o ridículo, trocando as palavras, e etc e tal. Continua aqui e diz ainda aqui no final da página. De qualquer modo, ficam marcadas as duas características canônicas da paródia: a dependência de um modelo pré-existente, que de sério é transformado em cômico, e a conservação de elementos formais em que são inseridos conteúdos novos e incongruentes. E depois ele continua discutindo. Várias questões aqui que a gente pode refletir, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando ele diz que a sátira deriva da tragédia, isso para mim é uma explicação assim, é como se fosse um witz, né? Um relâmpago reflexivo do que é a lógica toda da percepção brasileira, inclusive da antropofagia e da pós-antropofagia, né? Quer dizer, o brasileiro ele faz sátira para criticar Portugal e, na verdade, no final das contas, está fazendo sátira de si mesmo, né? E não consegue entender isso, não consegue perceber. E aí a relação com o estrangeiro, com o estranho, com enfim, o que vem de fora, fica radicalmente poluída por essa coisa radicalmente cega, né? E que acaba impedindo a gente de entender o Brasil de maneira mais ampla, tá? E aí ele fala que a paródia deriva da rapsódia, etc e tal. E quando ele fala também que a paródia, né, depende de um modelo pré-existente, que de sério é transformado em cômico, ele está inclusive no final aqui desse artigo dele, ele sugere uma paródia séria, né, que se a gente deslocar alguns detalhes da visão dele, que tem as particularidades lá, mas que não servem para a gente e tudo mais, essa noção de paródia séria poderia ajudar bastante a gente a deslocar essa cegueira, né, de continuar, porque o humor do Brasil, ele né, evidentemente com as suas diferenças, com as suas, né, enfim, derivações ali, com vários tipos diferentes, mas em vários casos se manifesta essa coisa né, essa lógica antropofágica de fazer vingança achando que está fazendo crítica, né? E ao mesmo tempo ridicularizando algo que está dentro da gente, né? Então isso quer dizer, enfim, isso é uma explicação assim, para mim, hoje muito clara do atraso, de uma parcela do nosso atraso aqui, tá? Enfim, e aí só para voltar aqui à frase inicial do Agamben, então ele diz, né, imitação do verso de outrem, na qual o que em outro é sério passa a ser ridículo ou cômico ou grotesco. Mesmo aqui na questão da paródia,
que está num patamar aqui diferente, sutilmente diferente da sátira, porque não deriva da tragédia, né? Ainda assim serve essa questão também, porque imitação do verso de outrem, na qual quem outro é sério passa a ser ridículo ou cômico ou grotesco. Então, quando o Oswald trata Portugal como outro ali e transforma esse outro em que é sério, ou enfim, né, que poderia ser visto de uma outra forma, ainda que, repito, naquela época talvez fosse impossível ou muito difícil de fazer isso, mas que hoje fica evidente que trouxe uma série de problemas aí no contexto brasileiro, passa a ser ridículo, cômico ou grotesco. Se você trata algo que é constitutivo de você mesmo como ridículo, cômico ou grotesco, você não tem outra saída, você está ali cuspindo na própria imagem, e nesse caso aqui sem nem perceber, né? O que torna a coisa mais bizarra ainda, né? Porque não é aquela coisa do fazer troça do próprio problema, não é isso, é uma coisa assim que é irrefletida mesmo, né? Enfim, então tudo isso ajuda a entender aí essa parcela aqui do problema, tá? O que mais? Vamos lá, pessoal. E aí, ainda para poder ficar nessa questão aí de que a sátira deriva da tragédia, tá aqui, ó, Luiz Costa Lima, História, Ficção, Literatura. Ele diz aqui, né, uma coisa interessante sobre a tragédia. Ele fala aqui na página 176 o seguinte, né? Da tragédia que surge no fim do século VI a.C. e encontra seu auge no 5 a.C., já se diz que aparece quando a linguagem do mito deixa de estar, né, em contato direto com a política real da cidade. Jean-Pierre Vernant, né? E se começa a encarar o mito com o olhar do cidadão. Então a tragédia aparece, né, quando a linguagem do mito deixa de estar em contato direto com a política real da cidade. Fica uma coisa de uma idealização de um destino meio que irretocável, inquestionável, né, imutável. Aquela coisa que eu discuti aqui também da questão do racismo estrutural. A tragédia, ela é meio que você acreditar que existe um destino traçado e ele é inevitável, né? Ora, né, o único destino realmente inevitável é a morte. O resto, e ainda assim já estão buscando aí, tentando acabar com isso, né? Mas evidentemente que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. Mas o resto a gente pode mudar, e como eu falei aqui também, eu citei a questão aqui da idealização mútua do significado, do Zizek, né? O postular o pressuposto, tudo isso aqui é importante e são alternativas, né? Que a gente acaba ignorando quando a gente fica preso nessa ideia de que, de que o destino do Brasil é essa tragédia mesmo, é isso aí mesmo, não tem como mudar, né? E aí, como a sátira deriva da tragédia, segundo pondera o Agamben, né, a explicação para essa conexão lá que o Haroldo de Campos está ali, digamos, né, escorregando nela de maneira muito irrefletida, porque esse texto já é de 1980, também fica evidente, né? Fica muito claro que a gente fica satirizando. Por quê? Porque a gente percebe a nossa experiência como derivada de uma tragédia, de uma coisa trágica, e a saída para isso é ficar fazendo piada, e a gente não elabora, não complexifica a coisa, né? Agora mais um ponto aqui que pode ajudar também a entender isso aí, tá? O Goethe, isso aqui, esse livrinho aqui, que são escritos sobre literatura. Ele diz o seguinte aqui, tá? É muito interessante porque ele faz uma distinção entre a tragédia grega e o Hamlet, do Shakespeare, tá? E aí ele diz aqui, a tragédia antiga diz respeito a um dever inevitável. Foi isso que eu acabei de falar, né? Que mais que ele diz? E aí ele continua dizendo que, então, né, todo dever é despótico, seja referindo-se à razão, como a lei moral e da cidade, ou à natureza, como as leis do dever, do crescimento e perecimento da vida e da morte. Quer dizer, é despótico, né, como se fosse assim, ele é inquestionável, né? E aí ele fala da questão das leis do dever e tudo mais. E aí ele diz que o querer, em contrapartida, é livre, parece livre e favorece os indivíduos, e etc e tal. E aí ele vai dizendo, ele vai chegando aqui e tal, fala: por meio do dever, a tragédia se torna grande e forte, por meio do querer, fraca e pequena. Então o Brasil não construiu ainda o seu querer, digamos, né? Para poder contrapor essa lógica trágica, porque a gente fica o tempo todo respondendo a isso com sátira, que é uma sátira que, quando ela não é um cuspir na própria imagem de maneira direta,
ela está, quando ela não faz essa reflexão aqui, ela está impregnada por essa lógica aí, mesmo no contato com os outros países. É por isso que muita gente fica dizendo que o Brasil não precisa aprender com ninguém, e o Brasil é a melhor experiência da história, o Brasil está aqui, tem o próprio Haroldo de Campos diz isso, enfim, né? E a gente aí continua meio que autocentrado, meio que numa ingenuidade violenta, e não consegue superar os problemas porque tem outras pessoas aí, tem outros países, aliás, né, resolvendo isso, e a gente fica cego para isso, né? Porque quando você fica nesse comportamento, o país, né, especialmente, quando fica nesse comportamento autocentrado, você ali pode exercitar certas qualidades de uma maneira até mais, digamos, né, mais acelerada do que se fosse com contato com o outro, mas, por outro lado, os problemas você não consegue resolver, porque você também está autocentrado neles, né? Isso também é muito importante aí de ponderar, tá? E aí o Goethe, então, diz que o Shakespeare, né, então, eu não vou explicar aqui com detalhes, né, mas ele diz que o Shakespeare faz o primeiro grande enlace do querer e do dever, no caráter individual, né? A pessoa considerada a partir do caráter deve, né? Ela tem um dever, né? Uma dívida, ou melhor, uma dívida não, um dever mesmo, né? Ela é limitada, determinada a algo particular, mas como ser humano ela é ilimitada e exige universal. Aqui já surge um conflito interior, né? Então, é o caso, por quê? Por que isso é muito importante? Porque esse conflito interior não surgiu no Brasil ainda, como, digamos, né, como ele pode ter aí provavelmente surgido na mentalidade de um monte de gente, milhares de pessoas, cada um com o seu modo, cada um com a sua leitura, mas como discussão brasileira ele não surgiu ainda. Isso não existe no Brasil ainda. E aí ele fala do Hamlet, né, tá aqui, ó, né, ele diz, né, ele cita, né, ele diz que o Shakespeare desloca a tragédia grega para uma lógica de drama, e é muito fácil entender isso, né? Quer dizer, na tragédia grega existia um destino que era inevitável, e no drama shakespeariano, o sujeito, ainda que esteja ali numa lógica de crise, etc. e tal, ele se coloca como alguém que está ali querendo alguma coisa, querendo mudar, querendo jogar alguma diferença nessa inevitabilidade, né? É o ser ou não ser do Hamlet, né? Então, digamos, o ser ou não ser do Hamlet seria impossível na tragédia grega. Não existia ser ou não ser na tragédia grega. É o ser e o ser do destino inevitável, né? O Hamlet já levanta essa bola ali, né? Isso é muito importante porque chama atenção até para uma questão de uma lógica relacional, está aqui no livro do Carlo Rovelli também, tá? Enfim, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, acho que não vai dar tempo de falar tudo, né? Mas eu queria até fazer uma outra reflexão aqui, mas a gente finaliza aqui, pessoal, que aí continua, até faço mais um vídeo aí, tá? E aí ele fala, então, voltando aqui ao Haroldo de Campos, né, essa questão da sátira eu acho que está bem explicada. Se a gente não entende essa questão da sátira como, né, uma espécie de cuspir na nossa própria imagem e refletido, cego, a gente vai continuar fazendo isso e não vai entender os nossos problemas e a ausência absoluta de discussão sobre a releitura de Portugal, que a gente não faz no Brasil, tá? Então, deixa eu ver o tempo aqui. Eu acho que não vai dar tempo. Eu vou finalizar então aqui com um trecho que eu escrevi, e aí eu faço mais um vídeo aqui para poder finalizar essas discussões aqui, essas reflexões sobre o Haroldo de Campos, tá? Então, existem dois focos no manifesto Antropofagia, tá? Na tal razão antropofágica, que de razão não tem nada, né? Bater em Portugal, o próprio título do manifesto e a justificativa lá no Bispo Sardinha, etc. e tal, mostram isso de maneira clara, né? E as várias palavras contra que aparecem ali também explicam isso, e ao mesmo tempo que vale dizer que na época isso tinha valia, etc. e tal, tá? Mas era bater em Portugal e devorar o resto a partir da lógica que rege esse bater em Portugal, tá? E aí, ó, eu anotei um negócio aqui que eu vou finalizar dizendo para vocês. Aqueles que entendem a antropofagia como dialética, diferença, alteridade, etc., que é o caso do Haroldo de Campos, de outros autores também, entendem dessa maneira porque olham para a metáfora da devoração ignorando o aspecto vingativo, né? É isso que impede que se entenda o anacronismo do manifesto da antropofagia hoje. E também a lógica radicalmente autofágica que rege aquilo ali, inclusive na conexão com o estrangeiro. Por quê? Porque
Assimilação pura não é troca. Esse é o ponto importantíssimo aí. E vira quase sempre ressentimento ou violência, e também, como está pautado aqui por uma lógica de ignorância de um aspecto nosso, vira essa coisa de ficar satirizando a si mesmo e destruindo a si mesmo todo dia. É isso que a gente está vivendo no Brasil aí desde sempre. Tá? Então a gente continua refletindo essa questão aí, pessoal, no próximo vídeo. Tá? Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.